Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 42. Nós vamos ler o verso 42 e o verso 43. Diz assim a palavra de Deus. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Vamos orar? Vamos orar para que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Ore comigo agora. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, suplicando, ó Deus, que nós possamos ouvir agora a Tua voz na Tua palavra. Ajuda-nos, alimenta-nos, consola-nos, edifica-nos. No nome de Cristo nós pedimos tudo isso ao Senhor e esperamos receber, porque estamos aqui, porque é o Senhor que nos dirige, é o Senhor que nos orienta, o Senhor é o responsável pela nossa vida. Por isso, ó Deus, nós estamos confiantes, orando ao Senhor nesse instante, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar? As perguntas mais difíceis, mas também as mais sinceras e as mais inteligentes, geralmente vêm das crianças. Imagine uma netinha, uma menina criada na igreja, e ela então está ali diante do velório da sua avó, que a vida inteira viveu na igreja, e aí então ela fala: onde que a vovó está agora? O que ela está fazendo? A vovó está com Deus no céu? Indagações como estas estão presentes no momento em que a morte chega perto de nós. E aqui, esse homem que está crucificado do lado de Cristo, ele sabia que o seu momento havia chegado, mas ainda havia um pouco de tempo para um último ato em sua vida. Conduzido, esse homem, pela graciosa bondade de Deus, ele olha a partir de um coração arrependido, que se vê como pecador, e ele olha então para Jesus e faz um pedido. Ele crê que aquele homem ao lado dele no centro, não é um homem comum, não é um simples homem, mas é o Messias. De alguma maneira esse homem, na sua infância, na sua juventude, nós não sabemos quantos anos ele tinha, mas ele ouviu as Escrituras, e naquele momento então, no final da vida dele, no último instante, ele se lembra que o Messias viria, e ele então, pela graça de Deus, ele reconhece em Cristo Jesus o Messias, e ele então faz o pedido: quando o Senhor vier no teu reino, lembra de mim. Mas a resposta de Jesus é inesperada e é surpreendente, pois o homem pede algo para Jesus, olhando lá para o futuro, lá para o final dos tempos, quando Jesus vai voltar no seu reino. Isso é a consumação do século que Jesus falou, que estaria conosco até a consumação do século, até a volta dele. Mas, enquanto que a pergunta do homem olha para o futuro lá na frente, a resposta de Jesus
trata de onde aquele homem estará no mesmo dia, ou seja, é um futuro imediato, não é um futuro longínquo. A resposta de Jesus pode ser dividida em 3 partes: o tempo, a presença e o lugar. No tempo, a resposta de Jesus diz para aquele homem: hoje. Ele pediu lá no futuro, mas Jesus responde: hoje ainda. E a presença, ele fala: você vai estar comigo. Na presença de Jesus. E finalmente Jesus, na resposta, fala o lugar: no paraíso, no céu. Imagine como deve ter ficado o coração desse homem. Ele está pedindo uma coisa e recebe muito mais, porque ele está diante de alguém que é Senhor da vida e da morte. Naquele momento ainda Jesus não havia morrido, mas ele, em algumas horas depois, ele vai morrer. Mas um domingo como hoje, ele ressuscitou, porque ele é Senhor sobre a morte também. Hoje estarás comigo no paraíso. Só que essa resposta não serve apenas para esse homem que estava do lado de Cristo. Essa resposta tem que estar no coração de todos aqueles que creem em Jesus, que amam Jesus, que vivem para Deus. Porque quando a morte chega para um cristão, para um crente, para um justo, no mesmo dia, no mesmo instante, ele vai estar com Cristo no céu. Pensando então nessa palavra, hoje, onde que você vai estar 1 minuto depois da sua morte? Um dia nós vamos ter que encontrar com a morte. E aonde você vai estar 1 minuto depois? Aonde você vai estar? Este homem ouviu que hoje estaria com Jesus no paraíso, mas isso é para todos aqueles que creem em Jesus como Filho de Deus. Então é para mim e para você. Com esta frase, Jesus estava dando a esse homem uma boa morte. Ele estava morrendo ali cheio de esperança. Ele estava morrendo com a certeza do perdão dos seus pecados. Porque ele foi até Jesus ali com o coração arrependido. Quem procura Jesus é quem está arrependido. E ele então fica com o coração cheio de esperança. Que maneira de despedir-se do mundo ao lado de Jesus, tendo uma promessa dessa, uma palavra verdadeira, que se cumpre todos os dias, em todos os lugares, quando os cristãos fecham os olhos aqui e abrem os olhos no céu com Jesus. E nós temos que anunciar isso em alta voz, para que todos ouçam a esperança que espera aqueles que creem em Jesus. Quando a morte chegar, eu sei com quem eu vou estar, aleluia. E isso é para aqueles que creem. Não são para aqueles que têm algo a oferecer, mas são aqueles que reconhecem que precisam receber tudo de Deus. Esse ladrão não tinha nada, mas ele fez um pedido: Jesus, lembra de mim quando vier no teu reino. E pensando nesse hoje, já está no céu com Jesus. Quando começa a vida eterna? A vida eterna é algo que você vai receber no futuro. A vida eterna então começa quando eu chego no céu, aí começa a minha vida eterna. Ou a vida eterna vai começar quando Jesus voltar e todos os crentes que morreram crendo em Jesus vão ressuscitar e ali começa a vida eterna. Ou então
A vida eterna começou para você no dia que você creu em Cristo, e é essa a resposta certa. A vida eterna começa então nesse mundo, porque aqui eu já recebo perdão de pecados, aqui eu já recebo de maneira incompleta a presença de Cristo, as bênçãos de Deus, muitas coisas que são bênçãos de Deus, bens para nós, herança nossa, como se saísse do futuro e vem aqui nos antecipar uma parte da herança para cada um de nós. Nós já vivemos a vida eterna hoje, mesmo num corpo mortal, e que vai ter que um dia se encontrar com a morte. Mas quem tem a vida eterna, mesmo que morra, não vai permanecer morto, mas vai ressuscitar um dia. E enquanto o corpo está na sepultura, a alma está com Deus, aleluia. Ninguém pode oferecer isso para você, nenhuma religião vai te dar isso. Vida eterna é conhecer a Deus por meio da fé em Cristo, e ela começa agora, quando nós cremos. Por isso que a morte, quando chega diante de alguém que já tem a vida eterna, a morte simplesmente vai ser como um trampolim, vai ser como uma mola propulsora que vai alçar essa pessoa que crê em Cristo direto para os braços de Jesus no céu. A morte é dolorida para aqueles que ficam no mundo, mas para quem morre é gloriosa, porque ela vai direto para a presença de Jesus, para os braços de Cristo, num lugar maravilhoso, que é o céu. Perceba que você então pode responder: aonde que eu vou estar 1 minuto depois da minha morte? Eu vou estar com Cristo no céu. Isso é real. Nós temos que viver todo dia com isso na mente, porque nós não sabemos o dia que seremos chamados por Deus. Nós não sabemos o dia que vai se completar a nossa jornada, porque ninguém vai antes, ninguém vai depois. Nós vamos no tempo que Deus determinou. Quando nós ouvimos Salmo 139, que os nossos dias estão determinados, antes que nós existíssemos nessa própria vida. Mas então essa resposta também de Jesus a esse homem diz que estarás comigo. Ou seja, quando um crente morre, ele vai para a presença de Jesus. Como que é bom sentir a presença de Deus, do Espírito Santo, falar com Deus, ser visitado pela alegria de Deus, pelo amor de Deus. Isso tudo é maravilhoso. Mas Jesus está no céu, à destra do Pai. Então, quando ele fala estarás comigo, nós precisamos lembrar que a morte para um cristão é como se fosse a abertura automática dos portões do céu, para chegarmos na nossa casa. Aqui não é a nossa casa, o céu é a nossa casa. Aqui nós somos peregrinos, aqui nós não temos habitação permanente, nós andamos de um lado para o outro. O céu é o nosso objetivo, é a nossa parada final. O grande evangelista americano Dwight Moody, um homem de 2 metros de altura, de 100 quilos e mais muitos quilos, que pregava o evangelho de maneira incessante, ele disse no leito de sua morte, ele foi um evangelista do século XIX, Deus usou ele para trazer avivamento na América, na Europa. Ele diz assim no seu leito de morte: logo, vocês vão ler nos jornais que Moody está morto. Não acredite nisso, pois nesse momento estarei mais vivo do que jamais estive.
Olha como o coração dele pensava corretamente. A fé tem a palavra final. E então, quando o Moody morreu na cidade de Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos, essa tinha que ser a manchete. Moody morreu, mas ele disse que agora ele está mais vivo do que nunca, porque ele está com Cristo, aquele que ele sempre anunciou. Então lembre-se, aquele que você fica falando bem dele, aquele que você confessa pecados, aquele que você tem como seu Salvador, é aquele que vai te dar uma vida que nesse mundo ainda não é possível. Morrer e estar com Cristo é conhecer a vida de uma maneira que esse mundo não pode dar para você. Aqui e agora estamos ausentes do Senhor Jesus, mas no dia de nossa morte encontraremos com Ele pessoalmente, e um novo tempo em nossas vidas vai começar para aqueles que dormiram em Cristo, morreram na fé, completaram sua carreira. Como diz Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele diz assim no capítulo 1, que estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que continuar vindo, mas, parafraseando Paulo aqui, ele diz ainda, fala, olha, mas enquanto Deus quiser, enquanto for o desejo de Deus, eu vou continuar aqui, porque é necessário continuar nesse corpo, nessa vida, cumprindo os propósitos que Deus me deu. Então, só Deus tem a nossa chamada, Ele tem a lista, com os nossos nomes, com o dia, com o exato minuto e segundo, quando Ele vai nos chamar. Mas até lá, nós que não temos que ter a necessidade, não precisamos ficar buscando o que vai acontecer, viva o que Deus está te dando hoje, busque o Senhor hoje. Mas então, nós vamos continuar caminhando para cumprir tudo aquilo que Deus nos deu para fazer, como cristão, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como servo de Deus, aonde Ele nos colocou. Mas de repente, nós não estaremos mais aqui, porque teremos partido para estar com Jesus. Jesus afirma que o homem estaria com Ele na sua presença no céu. E tem alguma coisa aqui que muitas vezes passa despercebido para nós. As pessoas ficam com dúvida, escuta, quando eu estiver no céu, eu vou lembrar daqui, como é que vai ser? Irmãos, preste atenção, a vida eterna nos é entregue nessa vida, nesse tempo, começamos a experimentar ela hoje. Isso quer dizer que não vai ter uma interrupção de consciência de quem você é, de onde você está e com quem você está. O que isso quer dizer? Que quando nós morrermos, estivermos então na presença gloriosa de Jesus, nós vamos continuar tendo consciência de quem nós somos, onde nós vivíamos aqui, que igreja que eu era, que família que eu era, e vou saber que eu estou no céu, e vou saber que eu estou na presença de Jesus. Não há interrupção na nossa vida, porque nós temos a vida eterna. Nós vamos lembrar, nós vamos saber, mas a gente vai estar com Jesus, seguros, cheios de paz, sem problema com o pecado, sem enfermidade, sem ter que experimentar aquele sentimento ruim de se esforçar para fazer o que é certo e muitas vezes fazer o que é errado, e querer viver de maneira santa, mas pecar contra Deus, e ter então que todo domingo ter que confessar os pecados para o Senhor. A alma criada por Deus jamais acaba, ela vai virar para sempre, e só há dois lugares para as almas viverem, preste atenção nisso. Ou a alma vai para o céu, para a presença de Jesus, ou a alma vai para o inferno, que é um castigo de Deus, e lá não tem a presença bondosa de Jesus.
mas tem a presença da justiça de Deus. São os dois únicos caminhos que eu tenho, não há outro caminho. Irmãos, existia um homem com a sua filhinha, com a sua garotinha, e ele foi então a um hotel. E nesse hotel, aconteceu da filhinha dele morrer. E ele estava longe de muita gente. E a mãe da garotinha também já tinha falecido. Ele ficou sozinho, viúvo e sem sua filhinha amada. E então, quando eles estavam seguindo aquele cortejo, só existiam duas pessoas seguindo o caixão da menininha: o pai, inconsolável nas suas lágrimas, e o pastor que ia com ele. Então, quando chega ali no lugar do sepultamento, o pai, pela última vez, vê o rosto da sua filhinha, e então depois ele fecha a chave e dá a chave para o guarda do cemitério. Então ele se despede e ele volta com o pastor. Mas no caminho de volta, o pastor cita para ele Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18, que diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então aquele pastor completa a sua conversa com esse pai enlutado, entristecido profundamente. Você acha que a chave do caixão da sua filhinha está nas mãos do guarda do cemitério? Mas a chave do caixão da sua filhinha está nas mãos de Jesus, o Filho de Deus, e um dia Ele virá e vai usar essa chave, porque ela há de ressuscitar, porque o Senhor é o Senhor de vivos e mortos, e essa é a promessa. E então vem o final da resposta de Jesus: estarás comigo no paraíso. Paraíso aqui é uma expressão que no Oriente poderia significar um jardim, um lugar muito lindo, maravilhoso. É uma expressão que nos leva a céu, habitação de Deus, lugar onde Cristo está. Mas antes de entrarmos e entendermos melhor o céu, nós precisamos aqui entender algumas heresias, alguns erros que têm sido dito sobre as pessoas após a sua morte. Existe muita coisa equivocada que é dito, e nós precisamos corrigir algumas coisas. Uma primeira grande heresia: o purgatório católico. Esta heresia teve início já no começo da igreja. Orígenes e Clemente de Alexandria defendiam essa ideia de que o homem, de alguma maneira, após a sua morte, ele precisava fazer algum pagamento dos seus pecados. McGrath define assim o purgatório: o purgatório é um estado intermediário pelo qual aqueles que morreram em estado de graça, olhem estado de graça aqui como uma pessoa que cria em Deus, em Cristo, e que muito provavelmente foi batizada como criança na igreja, recebe uma oportunidade de purgar a culpa de seus pecados. Purgar é igual quando você às vezes tem uma dívida e está atrasado e recebe uma cartinha dizendo assim: você precisa purgar a mora. Mora é atraso, ou seja, purgar é pagar. Então o purgatório é lugar de ser purificado, mas fazendo pagamento. E então, depois de purgar a culpa desses pecados, aí a pessoa finalmente vai entrar no céu. Por isso que tem esse tempo aqui entre a morte dela e ir para o céu. Ela passa pelo purgatório. O termo purgatório
ele se refere a ser purificado por meio do fogo. Agora, há fundamento para se crer no purgatório como doutrina confiável do cristianismo? Não. Não há fundamento nas escrituras, mas os católicos, com todo respeito a eles, usam o termo de um livro apócrifo, chamado 2 Macabeus, no capítulo 12, versos 39 a 45, para justificar essa doutrina. E ali, nesse trecho que eu acabei de citar, um dos homens faz propiciação de pecados pelos mortos. Mas eu preciso também entender o que é um livro apócrifo. Livro apócrifo é um livro que não é considerado sagrado no cristianismo. Ele pode servir como um livro de história, mas a partir dele eu não posso formar doutrina, eu não posso fundamentar pensamento cristão a partir de um livro que nem para os judeus, a quem foram confiados os oráculos de Deus, consideravam como um livro inspirado. Então eu não posso ter doutrina a partir de um livro apócrifo, que não é canônico, que não é oriundo diretamente de Deus, porque vai ter falha nesse livro. Sendo assim, o purgatório deve ser rejeitado por dois motivos. O primeiro motivo, não tem base bíblica. Não tem textos de Moisés, Jesus não fala sobre isso, Paulo não fala sobre isso, os profetas não falam sobre isso, os salmos não falam sobre isso, João não escreve sobre isso, o Apocalipse não registra isso, não tem na Bíblia. E em segundo lugar, o purgatório tem que ser rejeitado, porque ele vai na contramão da justificação pela fé, onde o cristão depende de maneira exclusiva da graça de Deus que flui da obra de Cristo na cruz. O purgatório ofende a cruz de Jesus, porque ele disse, está consumado quando ele morreu, ou seja, tudo que era necessário para perdão de pecados e salvação, foi feito. Então o purgatório é como se fosse misturar a obra santa, acabada, definitiva e eterna de Cristo, com obras humanas. E aí então essas pessoas que creem no purgatório, vão ter que mandar rezar missa, vão ter que dar esmolas, vão ter que fazer alguma coisa boa, vão ter que rezar pelos mortos, para que os seus entes queridos que já partiram, saiam do purgatório onde estão pagando pelos seus pecados e possam então entrar no céu. Isso é heresia. Se nós cremos em Jesus, justificados pela fé, pela obra dele, como assim depois da minha morte eu vou ter que dar conta dos meus pecados? Se nem nessa vida eu dou conta dos meus pecados, é Cristo que paga a culpa dos nossos pecados. Então eu preciso rejeitar o purgatório. Uma outra heresia é o sono da alma, de origem na filosofia grega. Muitas pessoas pensam isso. Ah não, ele está dormindo, ele está inconsciente. Não existe inconsciência após a morte. As pessoas que morreram, elas estão conscientes, ou estão no inferno, porque não confessaram Jesus, ou estão nos braços de Jesus, porque sofreram por causa de Jesus, porque amaram Jesus, porque andaram na santidade que Jesus ordenou. Mas por que então eles criam essa ideia do sono da alma? É que quando eles leem o Novo Testamento, quando Jesus fala de dormir, quando Paulo fala de dormir no Senhor, eles acham que dormir ali é que os mortos vão ficar dormindo depois. Não, a expressão dormir no Novo Testamento quer dizer literalmente, ele morreu. Isso que Paulo quer dizer quando ele diz, dormiu no Senhor, dormem no Senhor. Tem várias expressões assim nas cartas de Paulo. Então eles interpretam errado. Um terceiro ponto, nós podemos pensar aqui naqueles que não creem em Deus, os ateus. E se eles não creem em Deus, eles não creem em nada sobrenatural, eles não acreditam em anjos, eles não acreditam na ressurreição de Jesus. Então, nós vamos chamar isso de naturalismo. E o que eles falam? Bom, o corpo, a vida do homem só é o corpo material. Quando ele morre, a vida acaba, porque os naturalistas vão dizer que não tem alma.
E se eles pensam assim, eles vivem assim. Então eles não buscam a Deus, porque eles não acreditam que existe um céu. Por outro lado, eles também não têm medo do inferno, porque para eles morreu, acabou. Para eles, então, a morte é o fim de todas as coisas. Só que lembre-se, nós vivemos nessa vida e na vida vindoura pelas verdades de Deus, pela palavra de Deus, não pelas nossas ideias ou pensamentos ou filosofias humanas. Essas pessoas, quando saem dessa vida, elas vão ser surpreendidas, e aí então elas vão entender que elas estavam totalmente equivocadas, erradas, sobre como elas olhavam a vida, e elas rejeitaram a oportunidade de salvação em Cristo. Uma quarta heresia, erro grave, é a reencarnação. O que é reencarnação? A pessoa morre, e aí então aquela alma vai, e aí aquela alma vai voltar em outro corpo, ou seja, uma pessoa por muito tempo usando corpos diferentes, vivendo várias vidas. Mas Hebreus diz assim para nós, capítulo 9, verso 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nós só temos uma vida para viver, por isso que nós sempre falamos, viva para Deus. Por isso que Paulo falou, viver é Cristo, mas morrer é lucro. A reencarnação também surge de uma interpretação equivocada de João capítulo 3, quando Jesus fala que importa-vos nascer de novo. Aquilo ali Jesus está falando do novo nascimento, da regeneração. Nós temos o nascimento natural, mas se nós não nascemos do céu pela ação do Espírito, nós não temos vida espiritual. E eles pegam então esse capítulo 3 do Evangelho de João, interpretam de maneira equivocada e dizem que essa então é a prova da reencarnação. Errado. A igreja nunca defendeu esse tipo de coisa. É uma heresia grave. Então, queridos, nós só temos dois caminhos. Só há duas estradas para todos os homens após a morte: céu e inferno. Após a morte, todos os homens terão só dois lugares para irem. Escutem isso: não haverá depois da morte passeio em shopping, partida de futebol, conversa com os amigos, viagem de férias. Todos só poderão experimentar dois únicos destinos: o inferno ou o céu. Essa é a verdade. Lembro-vos que Jesus, nas suas palavras, falou muito do perigo do homem perder a sua alma indo para o inferno. E quantas vezes ele pregou, ele ensinou, mostrando a verdade de Deus, dizendo que ele é o caminho. Agora, uma coisa que é muito confusa entre nós, porque escatologia é um assunto complexo para estudar. Tanto o inferno como o céu são lugares provisórios. Quando os crentes morrem, eles vão para o céu, onde Cristo está. Quando aqueles que não creem em Cristo, como diz a Escritura, os ímpios, eles vão para o inferno. Mas ambos os lugares são provisórios, e vão ficar ali até que Jesus volte, e então ocorra a ressurreição dos mortos. Vamos entender isso melhor. Primeiro sobre o inferno, que é a expressão no grego Hades. É um lugar de castigo provisório. A pessoa ainda não recebeu a sua sentença condenatória da parte de Deus, mas ela já está perdida, e ela já está sofrendo ali, mas ainda não é o final dela. Aqui, o inferno é um lugar de sofrimento para os ímpios, antes da ressurreição dos corpos. Muitos de nós achamos que a ressurreição é apenas para os crentes. Não, os ímpios também vão ser ressuscitados, para chegarem diante do
trono de Deus, serem julgados e aí então ir para o castigo definitivo e eterno. E o paraíso citado por Jesus é o céu, é o lugar que nós almejamos, é o que nós queremos. Os crentes após a morte vão direto para a presença de Cristo no céu, como foi prometido para aquele homem na cruz. Calvino diz que nesse estágio é uma condição incompleta, de antecipação de felicidade provisória. Lembre-se, aqueles crentes que morreram, eles estão com as suas almas no céu, mas ainda não aconteceu tudo o que Deus tem para eles. Por quê? Porque eles ainda têm que ressuscitar. Os corpos deles também foram comprados por Jesus, e quando Jesus voltar, eles vão ressuscitar. Chegamos lá. Esses dois lugares, inferno e céu, nós chamamos então de estado intermediário, porque é o lugar onde as almas ficam entre a morte e a ressurreição dos mortos, que vai acontecer quando Cristo voltar para buscar a igreja. Agora, após a ressurreição, conforme Apocalipse capítulo 20, abram comigo, é importante ler esse texto. Diz aqui, Apocalipse capítulo 20, verso 11. Esse texto embasa o que acontece depois que os homens ressuscitam. Apocalipse 20, 11 diz assim: vi um grande trono branco, esse é o trono de Deus, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, e aqui o livro da vida é os salvos, são os crentes, tanto do Antigo como do Novo Testamento, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, que é o verso 14. Vamos entender isso melhor. Quando Cristo voltar, tanto os crentes que estão no céu, como os ímpios que estão no inferno, vão ressuscitar. Os ímpios então vão chegar para ser julgados nesse trono branco, e aqui então eles vão receber a sentença condenatória. Percebam, eles já ressuscitaram, eles têm corpos agora, e depois que eles ouvem a sentença condenatória de Deus, que eles negaram Jesus, que eles viveram uma vida dissoluta, rejeitando a salvação oferecida por Deus na pregação, e então, como diz o verso 14, a morte e o inferno, percebam, o inferno, que era o lugar provisório que eles estavam, vai ser lançado para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aqui é o lugar onde eles vão ter um castigo definitivo e eterno. Nós chamamos no Novo Testamento essa expressão de Guiena, que é um lugar de castigo eterno após os ímpios serem ressuscitados e terem um corpo para sofrerem eternamente longe de Deus, mas na presença da justiça de Deus. Enquanto que os crentes ressuscitarão para que tenham então a promessa de terem um corpo como Cristo tem, um corpo glorificado. Porque no estado intermediário, como estão hoje no céu, eles estão com as suas almas, mas quando Cristo voltar, os túmulos vão se abrir, e eles vão ser então ressuscitados, vão ter um corpo glorificado. E qual vai ser o julgamento para os crentes? São os galardões, como nós servimos a Deus, não de pecados, porque os nossos pecados já foram tratados, julgados por Deus, em Cristo.
que recebeu a culpa por todos os nossos pecados. Ele morreu pela igreja. E então, quando Cristo volta, nós vamos ter o lugar definitivo para os cristãos viverem para sempre, que é o capítulo 21 de Apocalipse. Percebam, depois do julgamento vem então novo céu e nova terra. Jesus chega na terra e vai expurgar toda a maldade dela, vai refazer essa terra que nós estamos aqui. Só que ao mesmo tempo que nós vamos estar na terra, nós vamos habitar com Deus, porque a terra e o céu vão estar aqui juntas uma com a outra. Isso na volta de Jesus. Nós vamos ver isso. Lembre-se que o Apocalipse fala que do céu vem a Jerusalém celestial, e nós vamos ter a presença de Deus para sempre. E então, como diz Mateus capítulo 16 verso 18, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Inferno aqui é o poder da morte. A morte não vai vencer a igreja. Como diz o teólogo Rockman, Cristo prometeu que sua igreja nunca será vencida ou conquistada pela morte, uma vez que Ele próprio, Cristo, conquistou a morte. A morte nunca vai poder destruir a igreja de Jesus. Mesmo que os membros da igreja tenham de morrer um a um, a igreja continuará a existir para toda a eternidade. Porque Jesus falou que o inferno não ia prevalecer sobre ela. A igreja hoje é uma igreja que milita, que peleja pelo evangelho, mas no futuro é uma igreja gloriosa, é uma igreja que triunfa sobre o mal, sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás. Essa é a verdade. Isso nos leva a 3 verdades finais. Primeiro, todos morrerão, todos os homens passarão pela morte, exceto os cristãos que estiverem vivos na volta de Jesus, porque esses terão os seus corpos transformados. Mas primeiro, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. E então, como diz Paulo aos Coríntios, os vivos também vão ser transformados. E esse corpo mortal vai ser revestido de um corpo glorificado, que não peca, que não sofre, que não morre mais. Segunda verdade: entre a morte e a ressurreição as almas continuam conscientes, os ímpios no inferno e os crentes no céu com Jesus. E terceiro, para quem é crente em Jesus, a morte o leva direto à presença do Senhor. Então, queridos, como diz o pastor Erwin Lutzer, quando nós falamos que quando um crente morre, nós falamos, ele partiu. Mas agora, nós podemos pensar numa frase até melhor que ele partiu. Nós podemos dizer com toda a fé em Jesus, ele chegou no lar dele, na casa definitiva, que é o céu com Cristo, até que Cristo traga ele para o novo céu e nova terra. Nós sofremos pelos que nós perdemos, mas eles chegaram. Todos os cristãos que já partiram, eles chegaram no lar, eles estão com Cristo. E essa é a promessa para todos aqueles que creem em Jesus. Continue com Cristo, porque há uma vida em abundância para você.